E se o Bolsonaro tivesse sido reeleito? E se o Lula tivesse perdido as eleições? O que teria sido diferente na economia? Bom, pessoal, a diferença entre o Haddad e o Paulo Guedes é clara e evidente, né? De um lado, a gente tem um Haddad que segue um plano de governo da centro-esquerda, da esquerda, que basicamente é torra dinheiro da população, vai gastando, gasto é vida, e a gente vai aumentar os impostos, ou seja, vai tomar mais dinheiro da população para fechar essa conta. Não é o que pensa o Paulo Guedes. Dá uma olhada só na explicação do Paulo Guedes por que esse modelo do PT ele é equivocado e na volta a gente vai pensar aqui o que teria sido diferente. Dá uma olhada. O caminho da prosperidade é com redução de impostos, não é com aumento de impostos, não. O caminho da prosperidade é com a abertura da economia. O caminho da prosperidade é com os juros mais baixos, porque o governo está gastando menos. Porque senão, quando o governo gasta mais, vai ter que tomar empréstimo, o juro já sobe. E vai ter que emitir moeda também, porque se ele está gastando mais, ele vai ter que emitir ou dívida ou moeda. Se ele emitir dívida, o juro sobe. Se ele emitir moeda, a inflação sobe. Então o segredo é controle de gastos. Pois é, galera, assistindo o Paulo Guedes falar, para quem segue o meu canal, dá a impressão até que ele está repetindo o que eu falo aqui, mas obviamente que não, ambos somos liberais, ambos acreditamos nos mercados e não em governo. Então, naturalmente, nosso discurso é parecido, né? Então, há de se pensar que a solução não é essa que o PT está trazendo. E se sim o Bolsonaro tivesse sido reeleito, tivesse dado autonomia ao Paulo Guedes para trabalhar, sim, ele teria muita coisa a ser trabalhada esse ano, muita coisa foi prometida na eleição, foi prometido Auxílio Brasil, foi prometido bastante coisa, mas qual seria a diferença clara do Haddad para o Paulo Guedes? Bom, a primeira coisa que não teria acabado era o plano de privatizações. A gente tinha privatização para acontecer dos Correios, por exemplo. A privatização dos Correios faria com que não só o prejuízo dessa porcaria acabasse logo, mas também você teria uma receita na venda desse ativo. A gente certamente continuaria com desinvestimentos da Petrobras, o que geraria também os dividendos que iriam para a mão do governo. Ah, vai para a mão do empresário. Não, vai para a mão dos acionistas. O maior acionista da Petrobras é o governo. E a gente não fez isso. A gente certamente não teria feito aquela contratação em massa que o Lula fez. Vale lembrar que contratar funcionário público é uma despesa perene, é uma despesa para sempre ou para durante muitos anos, né? Porque basicamente você não tem desligamento aqui no Brasil de funcionário público. Então, a partir do momento que você contrata funcionário público, você não pode mais demitir. Então, o seu custo aumenta e ele não cai por um bom tempo. O governo Bolsonaro vinha segurando os aumentos a serem dados aos servidores, que hoje têm uma média salarial acima do mercado privado. Então não tinha necessidade de continuar dando aumentos acima da inflação. O Lula foi lá e aumentou o salário do servidor, também aumentou o custo. Aumentou as verbas lá para parlamentar, que antigamente se chamava de orçamento secreto, agora virou orçamento do amor, sei lá, mas esse negócio também aumentou, né? Os gastos do governo aumentaram bastante. Eles acabaram com o teto de gasto, lembra disso? Foi logo no final do ano retrasado, até antes de assumir o governo. Porque aí direita e esquerda jogam junto, né? Todo mundo quer gastar mais dinheiro. E aquela austeridade que o Paulo Guedes estava construindo ao longo do governo morreu. A gente colocou um orçamento, como é que é? Um arcabouço fiscal, que na verdade é um tetozinho de palha ali e tal, né? Que não segura muita coisa, né? Aí esse ano passado, a gente já teve uma previsão de gastar ali em torno de 80 bilhões, 90 bilhões de déficit, ou seja, ia gastar mais do que arrecada. Exatamente o que o Paulo Guedes acabou de falar agora no vídeo que ele disse, né? E aí depois a gente falou, não, veja bem, vai ser cento e pouco, cento e muito, 177. Aparentemente a gente fechou acima de 200 bilhões de reais de déficit no ano passado. Mas aí o Haddad falou, não, calma, mas esse ano agora, 24, a gente vai zerar o déficit. Bom, agora a gente já está escutando aí que, pô, pelo menos não vai ser bem por aí. Você vê o Haddad tentando aumentar imposto, aumenta na Shein, nas comprinhas de US$ 50, aumenta imposto de rico, de pobre, de tudo que é lugar. Tá aumentando imposto até da folha de pagamento. Então você que é trabalhador vai ficar mais caro para ser contratado. Então, assim, a gente está vendo o extremo oposto do que fazia o Paulo Guedes. Então, se houvesse a reeleição, se o Bolsonaro não tivesse perdido a eleição, certamente a gente veria um país muito mais saudável. E se você gasta menos do que você arrecada, como o Paulo Guedes falou, o governo não precisa pegar dinheiro emprestado, forçando os juros para cima.
né? E como a gente está estoporando tudo que pode em termos de gasto, não só os juros vai ficar maior, vai ter uma pressão maior nos juros, porque o governo está tentando pegar mais dinheiro emprestado da população, como dificilmente vai conseguir compor isso e vai precisar imprimir dinheiro. E aí também força a inflação. Então, a gente está numa sinuca de bico que se esse atual governo não parar com essas ideias malucas que não deram certo com a Dilma, a gente vai acabar assistindo um Dilma 3 aí nessa história e a gente sabe como terminou o último Dilma 2, beleza? Então esses são os meus 2 centavos aí. Se você gostou, curte, compartilha para aquele teu amigo que não sabe o que aconteceria de diferente se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Não deixe de seguir o canal, muita gente vê aqui e não segue o canal e vejo você no próximo vídeo.